Fala galera, eu sou Lipe Paiga e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, pois hoje tem um vídeo com os 3 carros de Daily Driver que eu tive que eram muito especiais. Vamos lá! Vira e mexe o povo me pergunta: Lipe, fala dos seus carros, Eu vou falar de 3 carros que eu tive que eram meus carros de uso diário, que eram carros muito peculiares, vamos dizer assim. Um deles, inclusive, era único no Brasil. Então, vamos começar pela ordem cronológica. Vamos falar primeiro do meu Alfa Romeo 145 quadrifólio 98/99. Um dia eu nem estava procurando para trocar de carro, eu abri uma revista e vi um Alfa Romeo 145 quadrifólio 98/99. Eu nunca tinha visto 99. E aí eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. O carro tinha 22 mil quilômetros e eles pediam 24 mil reais no carro. E minha mãe tinha comprado um Focus nessa loja um mês e meio antes. Aí eu falei, pô, eu vou lá olhar o carro, né? Não custa nada, não vamos perder nada. Aí cheguei lá, o carro tinha um capô meio feio, então ele provavelmente tinha dado uma batidinha de frente aqui do lado esquerdo e não tinha sido muito bem feito, mas de qualquer forma era um carro muito íntegro e um carro com 22 mil quilômetros, com 5 anos de uso. Nós estamos falando isso em 2004, devia ser por volta de agosto de 2004. Um carro com 5 anos, essa quilometragem, banco inteiraço, liguei, mecânica funcionando, tudo perfeito. Fui dar uma volta, falei, bom, ferrou, é isso que eu vou ter que comprar. Aí negócio vai, falei, bom, o que precisa fazer? Eu falei, pera aí que eu preciso vender meu carro e tal. Liguei para os meus amigos da FMS, Fábio e Marcelo, e eles falaram, não, traz o carro aqui que a gente compra, não sei o que. Aí eles me pagaram lá, só que aí o cara da loja ficava fazendo terrorismo. Ô, velho, tá vindo um cara aqui, eu vou vender o carro, você não tá pagando, não sei o que. Aí nisso a gente foi almoçar e eu falei, bom, agora eu já vendi meu Palio. Vamos ver se o dinheiro, se dá tempo do TED entrar para os caras, o dinheiro do financiamento entrar para os caras e eles venderem o carro para mim. Só que aí a gente foi almoçar e tinha um amigo deles lá da loja, o Renato, que falou, que loja é? Que história é essa? Me conta. Aí eu contei a história para ele, ele falou, pô, mas meu amigo é dono de lá. Pera aí, passou a mão no telefone e falou, ô, tudo bem? Renato, segura o carro pro menino aí, que meus amigos aqui já estão pagando o carro para ele, tá bom? Ah, tá bom, beleza. E o Renato conseguiu que o cara segurasse o carro, viu que era ponta firme, a TED e tudo mais, que o dinheiro do financiamento ia entrar em breve, e eu acabei ficando com o carro. E eu tive esse carro durante 7 anos, fui parte do clube do Alfa Romeo BR, e nessa época eu acabei descobrindo várias coisas sobre esse carro. Uma delas é que nesse lote de carros, que foi o último lote de 98 que veio desses carros, que esse carro veio em outubro de 98, foi o último lote de Alfa 145 que veio para o Brasil. E meu pai gostou tanto desse meu carro que ele acabou usando bastante, e eu que ficava com a maré que ele tinha. Aí eu falei, pô, puta sacanagem, né? Compra uma Alfa para você. Aí ele achou uma 156 Sport 98/99 com 30 mil quilômetros. E aí quando ele comprou esse carro, a gente foi puxar os dados, os carros vieram no mesmo navio, no mesmo lote. Os dois carros 98/99. E aí é uma história muito legal, porque essa minha 145 tinha teto solar, tinha os bancos de couro Momo, e era um carro muito inteiro. Eu tive esse carro até os 77 mil quilômetros, que aí o carro ficou muito parado, porque eu tava com muito problema na hérnia de disco naquela época, e eu não conseguia mais andar com o carro, acabei andando muito de Corolla, e o carro ficou parado 1 ano. Aí eu falei, bom, então eu vou trocar o Corolla, a Alfa, e vamos comprar alguma outra coisa mais legal. E aí eu comprei o segundo carro dessa lista, que é um Hyundai i30 2009-2010. Todo mundo vai falar, mas por que isso é especial? É isso que eu vou contar agora. O i30 era especial porque ele era um carro 2009-2010, um dos carros que veio para homologação do Hyundai i30 no Brasil. O outro que veio, inclusive, o anterior, era um carro que não tinha nem pisca nos espelhos, ele tinha um pisca no paralama. Eu achei foto desse carro outro dia, mas vai ser difícil eu achar agora. O grande negócio desse meu carro é, só porque ele veio para homologação, ele é especial? Não, ele é um carro
que veio fora da especificação do pacote que a Caoa trazia para o Brasil. Então esse meu carro era um carro que tinha 6 airbags, ar-condicionado digital, tinha teto solar, que era o principal da história, e o câmbio era manual. Então ele era aquele preto metálico, não o preto liso, e ele tinha o câmbio manual sendo um carro completo, que é o que eu sempre achei que faltou no i30. Quando eu descobri esse carro tinha sido usado para test drive lá na Caoa, e era um carro que deveria ter ido embora, e aí ele tava aqui meio perdido. Então quando eu quis encher o saco deles para comprar o carro, tinha o Milton, que era o diretor de vendas lá na época, e eu falei: Milton, eu quero esse carro, Ah, mas nem sei onde o carro tá. Eu falei: procura, acha ele aí, eu sei que o carro tá aí. Bom, ele procurou, conseguiu achar o carro num pátio que eles tinham largado lá da própria, perto ali da Caoa da Avenida Ibirapuera. Ele conseguiu achar o carro. Eu falei: olha, mas eu quero o carro. Ele falou: não, mas o carro é zero, não sei o que. De qualquer forma, quando ele foi ver para me vender o carro, ele descobriu que esse carro tinha que ter ido embora, ou sido de fato pago os impostos e ficado no Brasil. Esse carro estava num limbo ali. Então eu fechei o preço com eles. Na época eu paguei 48 pau, quando eles pediam 52 em um manual zero 2011. O meu era 10, com 5 mil quilômetros, apesar de ser zero, porque tinha sido usado para test drive, homologação e tudo mais. Mas era um carro que era zero, né, basicamente. Então eu paguei 48 mil reais nesse carro na época, e foi um carro que para mim foi ótimo. Pô, top de linha, com câmbio manual, era um carro que andava bem, suspensão multilink, farol automático, limpador automático. Nessa época os carros não tinham essas coisas, só carro mais caro. Então foi um carro muito legal. E aí, como ele não tinha pago, a documentação dele estava toda errada, eles tiveram que fazer essa documentação, a legalização do carro no Brasil, criar um número de Renavan, e não tinha nada disso. Então eu comprei o carro em novembro e peguei o carro em fevereiro do outro ano. Eu comprei o carro em novembro de 2011 e peguei o carro em fevereiro de 12. Ou seja, 4 meses depois. Porque aí eles descobriram também que quando o carro veio do porto, eles fizeram uma nota de chegada do carro no Brasil, uma nota de transporte, e essa nota de transporte estava com o chassi invertido do outro carro, que é o carro que tinha ido embora. Ou seja, meu carro tinha uma nota que não era a nota dele. Então a confusão foi muito mais complexa. No final das contas deu tudo certo, eles conseguiram criar o número do Renavan. Eu acabei escolhendo a placa FPE por causa de Felipe, claro, e aí ficou sendo o meu carro durante um ano. Por que tão pouco tempo, Lipe? Porque aí eu casei e minha esposa tinha um i30 manual 2011, o básico, claro, não tinha o teto, não tinha o ar digital, mas mesmo assim toda vez que eu ia sair de casa eu ia sair de i30. Então eu resolvi trocar de carro, e isso me leva ao terceiro carro dessa lista, que é o meu Volkswagen Jetta 2.5 170 cavalos 2010. Pô, Lipe, o seu Jetta eu lembro. Pois é, esse carro era muito legal, né? Logo que eu casei, eu resolvi que eu precisava trocar de carro. E eu casei em agosto de 2012. Então eu comecei essa busca. Eu tava 6 meses com o i30, né, basicamente. Mas eu resolvi ir atrás de um carro diferente. Eu falei: ó, já tenho o i30, eu tô nesse meio aí, eu não ando muito, né, não tinha muito trânsito. Então eu falei: bom, eu vou pegar um carro um pouco mais caro, um pouco mais luxuoso, talvez do mesmo ano, mas tem umas opções boas. E o que eu comecei a olhar foi Fusion V6. E eu queria um Fusion V6. Eu falei: vou pegar um Fusion V6, tração dianteira ou nas 4, vamos ver como é que vai ser. E comecei a procurar. E eu fiquei nessa busca de fato por uns 4, 5 meses, até eu decidir que eu queria um Jetta. Porque apareceu numa das buscas lá, apareceu Volkswagen Jetta 2.5. Eu falei: mas é esse. Puta, Jettão é animal. Aí um amigo do meu pai tava pensando em vender a Variant dele, era uma Variant 2009, tinha 17 mil quilômetros. Eu falei: putz, esse dá pra abraçar. Era prata, não era da cor que eu queria. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que do 9 pro 10 tinha mudado o painel. Ele tinha deixado de ser aquele painel fundo azul com ponteiro vermelho, clássico da era Golf MK4 e Gol G3, e tinha passado a ter o painel branco.
e tinha mudado o volante. E aí eu descobri que tinha umas diferenças de motor também, que o carro tinha ficado um pouco melhor de gerenciamento eletrônico e tudo. Em vez de sensor MAF, ele passou a ter sensor MAP, né? Que um é o fluxo de ar, outro é a pressão dentro do coletor de admissão. Eu falei, pô, MAP é melhor que MAF, né? Aí eu comecei a ler uns relatos de que o 2010 era muito mais econômico. Aí comecei a buscar, tá? Busquei na internet, achei um carro do jeito que eu falei que tinha que ser, com xenon, teto solar e 2010. E eu olhei esse carro e falei, pô, esse carro é mosca branca de olho azul. O carro era cinza, só que ele tinha 110 mil quilômetros. Eu falei, ah não vou comprar um carro com 110 mil quilômetros, não dá. Aí comecei a procurar e eu deixava o meu computador aberto com o navegador lá e só apertava F5, atualizava a página. Um dia eu cheguei da casa de uns amigos às 3 da manhã, dei um F5, apareceu um carro, eu olhei, Jetta preto, 2010, 4 mil quilômetros. Aí eu comecei a olhar o carro, ele era top de linha, bixenon, teto solar, banco de couro com regulagem elétrica, aquecedor de banco. Aí eu falei, pô, isso é mosca branca de olho azul, 4 mil quilômetros, e o cara pedia 60 pau, que era o meu limite de preço aí. Aí eu botei o despertador para 9 da manhã, deixei o telefone do cara digitado aqui. Botei o despertador, acordei às 9 da manhã, liguei pro cara. Seu Ari, tudo bem? Tô ligando a respeito do Jetta. Aí ele falou, pô rapaz, saiu já o anúncio? Achei que só ia sair, eu fiz ontem à noite, achei que só ia sair na segunda-feira. Mas pô, legal, é que eu falei, dá pra eu ver o carro hoje? Eu quero ver agora. Aí ele falou, não, agora eu tô num sopão aqui que eu faço, beneficente pro povo carente e tal, e eu não vou conseguir te mostrar, mas eu só vou chegar umas 7 da noite em casa, que tem aniversário do filho, não sei o que. Eu falei, cara, eu quero ver o quanto antes. Você me fala, vamos combinar amanhã de manhã? Eu falei, vamos, tá bom. Então beleza, combinei com ele 10 horas da manhã de domingo. Fechei e fiquei naquela empolgação, né? Liguei pra ele no dia seguinte pra ir ver o carro, falei, ó, tô indo. Ele falou, não, tá bom, vem. Aí cheguei lá, ele tirou o carro da garagem, o carro era muito zero, daquele jeito. A única coisa é que ele tinha, isso, filme G5 no carro inteiro, no vidro inclusive no para-brisa. Aí eu peguei, liguei o carro, vi o carro era zero, 4 mil quilômetros mesmo. Falei, seu Ari, vamos negociar esse preço aí. Aí ele falou, Luiz, é o seguinte, ontem, depois que você me ligou, me ligaram mais 12 pessoas. Eu não acreditei no que estava acontecendo. E um dos caras já me ligou 2 vezes antes de você chegar hoje, perguntando se podia fazer a TED já, se podia já fazer a transferência ou trazer o dinheiro aqui, porque ele queria, porque o carro era dele sem ver. Então, Luiz, eu vou ser bem sincero, eu vou tirar 500 reais só pra gente dizer que fez. Eu segurei, não deixei o cara vir aqui antes pra ver o carro, porque você tinha me ligado primeiro e eu gostaria de honrar isso. Então, o que de fato eu vou fazer é tirar 500 reais só pra dizer que eu tirei, a gente fecha agora e o negócio tá fechado. Eu falei, bom, beleza. Mas eu ainda não vendi o i30, então eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Aí corre, liga para um, para o outro. Eu falei, ó, seu Ari, tá fechado o negócio. Eu fechei o negócio com o cara, sem saber do que eu ia fazer. No dia seguinte, o meu i30 já estava anunciado. No dia seguinte, me liga um cara e fala, oi, tudo bem? Eu queria ver o i30. Eu falei, ótimo, maravilhoso, perfeito. Vamos ver hoje. Ele veio ver o carro no dia, a gente combinou de se encontrar. No dia seguinte, eu levei o carro para ele, ele me fez a TED, transferiu, eu transferi pro seu Ari, fui viajar para gravar a oficina motor, não pude pegar o Jetta, só uma semana depois que eu voltei da gravação da oficina motor de Piracicaba, que eu fui conseguir ir buscar o carro, e aí, de fato, o carro era meu. Ou seja, tudo casou e eu tinha um carro muito zero, muito zero. Aí eu tirei isso filme, botei anti-vandalismo, botei o G20 só do lado, que é verde, com anti-vandalismo. Botei as grades do GLI, como vocês sabem. Botei o lipzinho traseiro, botei os parabarros para o meu amigo Thiago Kifuri chamar de Jetta Carlos Sainz Edition. Botei o multimídia Philadelphia 835 que o meu amigo Rafa Jorge da Blaum Punkt me emprestou. E
fui muito feliz com esse carro, rodei dos 4 até os 16 mil quilômetros, quando eu percebi que eu estava 3 anos com o carro e tinha rodado 12 mil quilômetros, ou seja, 4 mil por ano, e ele me custava muito caro para ficar parado. E aí eu resolvi vender. Mas foi um carro muito especial e com certeza o carro de todos que eu tive que eu mais gostei. É um carro que eu olhava e achava ele muito bonito. Espero que vocês tenham curtido essa história dos meus 3 carros, que eu considero 3 carros dele especiais. E eles foram, de fato, carros que eu tive na sequência. Então foi muito legal. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí embaixo, porque para o YouTube é muito importante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clique aqui em cima, se inscreva e ative as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo. Aqui e aqui do lado tem mais vídeos para vocês conhecerem mais do nosso canal. Valeu, obrigado, um grande abraço, até mais.